Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Continuando então a nossa meditação nos Evangelhos sinóticos. Só para a gente recordar o encontro passado, nós falamos do batismo de Jesus, onde nós percebemos ali o testemunho público de que Jesus era então o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, o Messias prometido por todos os profetas, por todas as escrituras aí do Antigo Testamento, aquele que recebe o Espírito em plenitude pelo um ato simbólico do próprio Espírito, de forma corpórea em uma pomba, repousando sobre ele, e o testemunho do Pai, onde os céus se abrem e o próprio Pai fala que Jesus era o Filho amado, ao qual ele se comprazia. Então, nós vimos naquele momento essa passagem, e era o momento anterior a esse que nós vamos estudar hoje. Então é bom que a gente tenha isso em mente, que tudo que nós vamos ver hoje está acontecendo logo após o batismo de Jesus, que nós vimos então essas coisas. Mas antes, vamos orar, pedir orientação de Deus para que a gente possa então entrar no texto mais cheios do Espírito, Papai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos com o Senhor diante da Tua Palavra, com o Seu Espírito, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque isso é uma bênção que o Senhor nos dá. O Senhor tem nos coberto dia após dia, de glória em glória com as Suas bênçãos. E nós somos gratos por isso e também por esse desejo que temos de estar aqui com o Senhor. Nós humildemente pedimos que o Seu Espírito nos dirija agora, abra os olhos do nosso entendimento, nosso coração para a Tua Palavra, que isso possa trazer transformação nas nossas vidas, que a gente possa caminhar na direção e na estatura do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória do Teu santo nome. Que Teu Espírito então nos capacite em plenitude nesse momento e por toda a nossa caminhada. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos olhar para as tentações que Jesus enfrenta ali no início do seu ministério. Na verdade, parece que é um ataque que Jesus está sofrendo de Satanás, mas é o contrário. Jesus vai ao encontro de Satanás para esse momento. Pelo menos eu defendo isso aqui, já ouvi algumas pessoas falarem, eu acho que é isso, e nós vamos discutir a respeito. Então é esse momento que nós vamos estudar hoje. Nós encontramos esse relato nos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, sendo que Marcos ele dá um relato muito breve desse momento. Ele fala no versículo 12 e versículo 13 do capítulo 1 só, e ele diz assim: logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então a gente percebe que o relato de Marcos é bem sucinto, bem resumido, enquanto Mateus e Lucas eles apresentam detalhes de como aconteceu esse encontro, esse momento aqui. Nós vamos nos debruçar sobre ele. Mas pela passagem de Marcos tem alguns pontos que eu penso ser importantes a gente se ater. Primeiro, que ele fala que o Espírito o impeliu. Então quer dizer, o Espírito lançou, o Espírito levou, o Espírito guiou Jesus para essa situação. Situação de deserto, e a gente sabe que deserto, e a gente já discutiu em outros momentos, é um lugar totalmente adverso, hostil. É um lugar que durante o dia faz um calor extremo, durante a noite faz um frio muito forte. É escasso em todas as coisas, não tem comida, não tem água, É um lugar árido, Muita areia, muito pó, como o vento bate ali também, uma situação até para respiração difícil. Ou seja, o Espírito lança Jesus nessa situação. Então é o próprio Deus invadindo o terreno de Satanás. Outro ponto importante, ele fala que durante esses 40 dias ele estava sendo tentado. Não é que Jesus ficou 40 dias e nós vamos ver que ele ficou esses 40 dias em jejum e no final foi tentado.
que às vezes quando a gente lê Mateus dá essa impressão, mas não, ele ficou sendo tentado. O próprio relato de Lucas também, no capítulo 4, versículo 2, ele fala isso, durante os 40 dias foi tentado pelo diabo. Então quer dizer, foram 40 dias de jejum e de tentação, provavelmente de oração também, né? Essa cultura de jejum e oração estão sempre linkadas, então foi um momento de oração e jejum, mas também um momento de muita tentação, não foi só no final. E olha que Marcos também nos diz, né? Estava com animais selvagens. Então quer dizer, era então, ele está chamando aqui essa questão da hostilidade do deserto, mas ele também ressalta, os anjos o serviam. Quer dizer, mostrando que além daquele servir final que nós vamos ver nos relatos de Mateus e Lucas, durante esse período os anjos também estavam com ele ali, nesse sentido de estar no ministério, mais ou menos como, por exemplo, os anjos fizeram quando Daniel foi lançado na cova dos leões, protegeram Daniel nessa direção, né? Então, apesar de ser um relato breve, o relato de Marcos pode colaborar com a gente dessa passagem com esses assuntos importantes. Já olhando para Mateus e Lucas, nesse primeiro trecho só que fala da ida, né? Então, Mateus, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Mateus, ele diz que foi levado. Eu falei até da questão de Marcos de impelir, porque impelir é algo mais forte. Né? Não só foi levado, assim, não, foi um negócio mais, né, intenso. Mas ele deixa claro aqui a questão do jejum, por exemplo, que Marcos não falou, né, que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E aqui Mateus diz que sim, que ele fez esse jejum, e aí de novo chama a nossa atenção porque provavelmente não é mencionado em nenhum dos três aqui que ele orou, mas o jejum e a oração era uma cultura muito linkada, né? E é ainda muito linkada, nos dando uma possibilidade aqui grande de que Jesus passou esse período orando também, né? E no relato de Lucas, desculpa, no capítulo 4, versículos 1 e 2, nós vemos assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, quer dizer, logo depois do batismo, né? E foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo, ou seja, também mostrando que durante todo esse tempo Jesus foi tentado. Lucas fala, ele não comeu nada durante esses dias, ou seja, mostrando essa questão do jejum, e ao final deles teve fome. Então esse é o cenário que a gente vai encontrar para que Jesus passa pelas 3 tentações finais. Ele foi tentado durante todo esse período. Mas, penso que no final desse período houve ali um momento mais intenso, que são essas 3 tentações que a gente vai analisar na sequência. Mostrando aqui, eu olho para essa passagem, né, no início do ministério de Jesus, logo depois ele ser confirmado como Filho de Deus por testemunho público do batismo, tem muito a ver com o que aconteceu no Éden, só que numa condição totalmente adversa, porque Adão e Eva, ao serem tentados, eles estavam sendo tentados numa condição super boa, porque eles viviam num jardim perfeito, podiam comer de tudo, não estavam passando fome, eles estavam em comunhão com Deus, porque Deus os visitava todo dia, na viração do dia, e mesmo assim, eles sendo tentados, eles cederam. Já ao contrário do Filho de Deus, que ele vai para uma situação extremamente hostil, totalmente adversa do Jardim do Éden. Se a gente pode fazer o antônimo do Jardim do Éden, é o deserto, né? Então, quer dizer, enquanto o homem falhou estando no lugar perfeito, Jesus cumpriu a tarefa estando no lugar mais hostil. Então aqui é um primeiro choque para a gente do tamanho da obra de Jesus. Jesus não foi tentado igual a Adão, não. Ele é o segundo Adão, o segundo representante de raça, mas ele passou por coisas infinitamente piores. Porque Adão foi tentado no Éden, Jesus foi tentado no deserto. Eu olho para essa passagem e logo me vem esse contraste, né, dentre as tentações de Adão
e de Jesus, mostrando o tamanho de Jesus, mostrando quem ele é, mostrando as suas credenciais, o Filho de Deus, aquele que é perfeito, o verdadeiro Adão. O primeiro foi um representante do nosso fracasso. E lembrem-se, Adão era nosso representante, todos nós estávamos ali representados em Adão. Mas Jesus não, Jesus é o Adão perfeito. Ele é aquele que, vence e vence em qualquer cenário. Não é só no melhor cenário, não. Ele venceu no pior, no mais adverso, no mais hostil, depois de passar 40 dias de fome. É esse o cenário que a gente encontra aqui, então, nessa passagem. Aí a gente avança, então, a partir das tentações, nós não temos mais relato de Marcos, aí os relatos das tentações ficam, então, a cargo de Mateus e Lucas. E aí, para a primeira tentação, nós vemos assim, no relato de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O relato de Lucas, capítulo 4, também versículos 3 e 4, diz a mesma coisa. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Na verdade, Mateus até é mais completo, porque ele fala mais de toda palavra que procede da boca de Deus, ele fala de pães, mas o cenário é o mesmo. E aqui na minha cabeça vem que a primeira tentação vem mostrar e tentar Jesus na sua filiação, no seu papel de ser filho de Deus. E é muito forte: se você é filho de Deus, ou seja, se você tem poder mesmo, se você é o Messias mesmo, manda que essas pedras se transformem em pão. Já que você está com fome, mata o teu desejo. Teu corpo está precisando de comida, você tem poder para isso. Vá lá, transforme aquelas pedras em pães, porque você pode. E Jesus vai sofrer isso, Satanás vai pegar muito nisso de Jesus, até no final, a gente vê isso até na cruz, Se você é filho de Deus, desce aí então, da cruz, tal. Até no final ele vai tentar bater nisso, para ver se ele demove de Jesus essa posição dele de filho, de entender que ele não é órfão. Mas Jesus é perfeito, Ele sabe do seu poder, não é à toa que a gente vai perceber logo na sequência, por exemplo, no Evangelho de João, que mais na frente ali ele vai transformar água em vinho. Por uma situação muito mais tranquila que essa, num casamento, numa festa, onde se acabasse o vinho ia até trazer uma situação de vergonha, mas não ia trazer nenhuma falta de necessidade para as pessoas. E Jesus assim o fez lá. Então Jesus tinha essa noção já, mas ele fala: não, eu não preciso te mostrar nada, cara. Outra coisa importante, a gente tem em mente isso, porque Satanás nas tentações está sempre buscando que Jesus mostre algo. Mas Jesus já sabe quem ele é. E isso é um dado importante para a gente, porque quando nós sabemos que somos filhos, nós sabemos daquilo que somos capazes por meio do nosso Pai, que nos capacita pelo Espírito Santo a ser igual ao Filho unigênito. Então nós não precisamos ficar mostrando para os outros, eu não preciso ficar transformando pedra em pão, não, para mostrar para ninguém. Porque eu já sei que eu sou filho, isso está guardado no meu coração pelo poder do Espírito. O Espírito está me convencendo aqui: você é filho, cara, você não é órfão mais, você pode tudo, mas não precisa ficar no momento necessário, principalmente no momento ao qual você vai beneficiar o teu irmão, esse poder vai aparecer, mas não para você ser promovido, e sim para você poder compartilhar do amor de Deus para o teu irmão, Eu vi uma série uma vez que mostrava, era uma série sobre Jesus, e aí Pedro não conseguia curar. Aí Jesus vira uma hora para ele assim, isso não é bíblico, tá? É uma cena do filme, mas eu achei muito legal, que reflete muito isso. Aí Jesus vira para ele: Pedro, sabe por que você não está curando, Pedro? Porque você não está curando, porque ao ir curar, você está querendo mostrar para os outros que você é melhor que os outros, que você é o meu primeiro discípulo lá. Mas não é sobre isso, é sobre amor. O dia que você impor as tuas mãos para curar aquela pessoa, por amor a ela, para que ela tenha a vida de novo, saúde, indiferente do que as pessoas vão pensar de você, você cura.
Agora, se você for curar usando o meu poder para que você seja reconhecido, não é o propósito de Deus. Então, essa cena marcou muito meu coração por isso, porque infelizmente o que a gente às vezes faz, né? Que é usar o poder para ser reconhecido, ao invés de usar o poder para abençoar. E aqui Jesus não precisava. E fora isso, né? Jesus está mostrando também para Satanás que os desejos e necessidades desta vida, que nesse caso aqui Jesus podia estar desejando comer, ou até estar precisando de comida por 40 dias de escassez, né, de jejum, ele está falando, não, isso não é mais importante do que aquilo que eu tenho com meu Deus, do que aquilo que eu recebo do meu Deus, que aqui no caso ele está elucidando pela palavra, né, que vem da boca de Deus. Eu estou cumprindo aqui o propósito do meu Pai, e isso é magnífico, é maior, é superior a tudo, até as minhas necessidades e vontades desse mundo. Então, isso é um ponto importante aqui nessa primeira tentação, né? Essa tentação dele entender o seu chamado como filho e crer nisso, não precisar provar, não precisa mostrar para ninguém ter esse entendimento. Só um detalhe importante, eu não falei no começo, eu acabei esquecendo, mas se a gente estudar as tentações, eu incentivo vocês a isso. Tem várias aplicações, gente. Várias. A gente faz aqui um estudo panorâmico. Então não dá para a gente trazer tudo, né, que a gente pode extrair dessas passagens. Inclusive, preparando aqui um pouco disso, eu vi alguns vídeos a respeito. Nossa, cada um vai para uma linha diferente, todas com muito sentido, com muita aplicação prática. Então, meu incentivo é que vocês estudem ainda mais, porque eu estou trazendo uma linha de entendimento, mas tem muita coisa por trás aqui. Cada mensagem que vocês ouvirem das tentações, provavelmente vocês vão trazer coisas maravilhosas e coisas novas que a gente não está vendo aqui hoje, tá? Então, essa foi a primeira tentação. A segunda tentação, e aí tem um dado importante aqui, porque a gente vai perceber que elas estão invertidas em relação a Mateus e Lucas. Porque eu vou ler essa segunda aqui como Mateus, na sequência de Mateus, que Mateus apresenta essa como a segunda tentação, mas Lucas representa essa como a terceira, né? Eu não procurei saber o porquê disso, nem meditei, como eu disse, era mais uma ideia panorâmica, mas fica aqui essa dica para vocês, depois de perceber que Lucas está invertido em relação a Mateus, e até a gente meditar para entender o porquê que Lucas, né, inverteu essa passagem. Mas no Evangelho de Mateus nós percebemos então no versículo 5 a 7 do capítulo 4, que diz assim, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Né? Eu não vou ler Lucas, mas Lucas está no capítulo 4 também, do versículo 9 ao 12, é mesmo texto, assim, né? Mas aqui uma coisa importante, então, Satanás faz a primeira tentação. E aí ele percebe algo, ele percebe que Jesus responde ele usando a palavra de Deus. Então o que ele faz? Ele pega uma nova artimanha, que ele fala, pô, legal, se eu tentei, ele usou a palavra de Deus, eu vou usar então a própria palavra de Deus, né? Para confrontar ele, né? Leva então Jesus para o lado mais alto do templo ali, a simbologia do poder religioso ali, põe ele lá em cima, né? Você está aqui na cidade santa, no lugar mais, né, na casa de Deus, no ponto mais alto da casa de Deus, e aí ele então lança, né, o que está escrito no Salmo 91, versículos 11 e 12, né? Não de forma plena, porque ele dá uma camuflada, mas aí ele fala, então, ó, se você é filho de Deus mesmo, faz o seguinte, se joga aí de cima, porque aí Deus vai dar ordens para que os anjos ali te protejam, eles te segurarão, né, para que você não tropece em pedra alguma. Ele esquece aqui de falar nos teus caminhos, né, distorcendo a palavra.
E aqui, se na primeira tentação eu penso que Satanás estava tentando usar fazer Jesus cair no seu entendimento de filho, aqui ele está tentando usar essa questão da paternidade. Falar, se Deus é teu pai mesmo, se joga que ele vai mandar te pegar. Se joga que ele vai te salvar. Então, se na primeira tentação ele atacou essa questão da filiação, agora aqui ele está atacando a questão da paternidade, para ver se Jesus tem esse entendimento. E usando a própria palavra de Deus sobre isso, que também é uma situação importante para a gente ver. Que Satanás lê a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, na interpretação de Satanás, não é a palavra de Deus. Ou seja, se eu pego a palavra de Deus e distorço ela, sem discernimento, sem entendimento completo de toda ela, ela deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser palavra de Satanás. Aqui, apesar de estar registrada no Salmo 91, não é a palavra de Deus, é a palavra de Satanás, porque ela foi tirada de contexto. E a gente precisa ter isso em mente. Palavra de Deus sem contexto e sem discernimento do Espírito, gente, é palavra de Satanás. Por isso que a gente precisa sempre buscar o entendimento, o discernimento e o contexto de toda a palavra de Deus. Cuidado com o que a gente ouve. Hoje o mundo tem muito disso. Pessoas usando a palavra de Deus fora do contexto. Que para igual Satanás aqui, qual que é o desejo dele usar a palavra de Deus aqui? Para ele ter o seu ego atendido, o seu desejo atendido. Ele queria que Jesus caísse aqui. Então ele está usando isso para ver se Jesus cai. Ele está usando a própria palavra de Deus. Mas Jesus mostra para ele, pois eu sei, você está usando, bacana, porém, a palavra de Deus também diz que, olha Jesus ressignificando. Aí Jesus pega a verdadeira palavra de Deus, ele significa ela, não, põe em contexto, porque essa palavra sem contexto é palavra de Satanás, mas com contexto é a verdade e é a palavra de Deus. Então Jesus significa de novo, não, peraí, mas você não pode pôr à prova o Senhor, o seu Deus. Então, Jesus nos mostrando aqui, na verdade mostrando para Satanás, na época, vamos pôr contexto, que se pôr contexto você vai ver que não tem nada a ver o que você falou. E, mais do que isso, não põe à prova o meu entendimento sobre o meu pai. Eu sei o que o meu pai pode e o que o meu pai não pode. Na verdade, não pode no sentido, Deus pode tudo, né? Mas no sentido assim, eu sei de tudo que meu pai vai cuidar no meu relacionamento com ele. Não venha se colocar no meio dele. O meu relacionamento é meu com meu pai. É meu com a palavra dele da verdade, em contexto. Então Jesus também aqui então está passando na prova de que eu entendo quem é meu pai, eu sei o que meu pai faz por mim. Então da mesma forma que na primeira tentação ele mostrou que ele sabe o papel dele de filho, aqui ele sabe também o que o pai está agindo, né, na vida dele. E aí avançando, nós temos a terceira então tentação, no versículo 8 a 11 de Mateus, né? Então, essa passagem, né, do capítulo 4, versículo 8 a versículo 11 nos diz assim: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Essa parte no Evangelho de Lucas, que também está no capítulo 4, versículos 5 a 8, ele diz algo interessante aqui, ó, que traz, né? Que não falou Mateus. Primeiro, que antes de falar dos poderes dos reinos, ele fala assim, ó, o diabo levou a um lugar alto e mostrou um relance de todos os reinos do mundo. Então, antes de falar da glória desses reinos, ele mostrou isso para Jesus. Ele deu um overview ali, uma passagem, uma visão. Olha aqui a glória desses mundos aqui, ó, desses reinos aqui, ó. Eu dou todas elas para você, né? Então, isso mostra que Jesus, ele tenta Jesus também com a cobiça dos olhos, né?
para que Jesus pudesse... gente, só uma coisa. Nossa, olha aqui o Espírito trabalhando no meu coração aqui agora. Eu tinha visto isso uma vez e esqueci de trazer isso para o estudo, mas o Espírito trouxe. Aqui também fala muito pra gente disso, né? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. É as tentações que Jesus, né, tá trazendo aqui pra gente, né? A primeira, né? A concupiscência da carne, a soberba da vida aqui, né? Se ele tem essa questão de pôr à prova, e essa questão da cobiça dos olhos aqui, né? De ver os mundos e desejar. Olha que coisa legal. Por isso que eu digo, como o Espírito Santo é lindo, gente. Às vezes eu tô aqui falando com vocês, eu nem tinha colocado aqui nas anotações, ele vem e traz a aplicação. Por isso que o nosso papel quando fala da palavra de Deus é só não atrapalhar, porque às vezes a gente atrapalha, a gente vem com as nossas loucuras, as nossas mentalidades, mas quando o Espírito está trabalhando, até as aplicações dele ele traz aqui para a gente ao vivo e a cores, no mesmo momento, né? Muito lindo isso. Mas é isso, né? Então voltando aqui para a terceira tentação, ele faz um relance dos mundos, olha aqui esses mundos aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha a glória deles aqui, ó o poder deles aqui, ó, tá vendo? Faz o seguinte, eu te dou todos eles, né? Só que aqui ele também faz algo, aqui Satanás ele mostra o desejo dele, porque até nas outras duas tentações ele só tentou, aqui ele fala, só que você precisa me adorar. Olha todos os mundos, olha lá a glória deles, olha o poder que você vai ter, eu te dou todos eles, só que você vai ter que me adorar. Então ele mostra, aqui ele já tá perdendo o jogo, acho que ele entrou em desespero total, né? E aí ele falou, vou para o ataque final e faz isso. Então ele fala em Jesus, né? Mais uma vez, retira-te, porque ele usa a palavra de Deus mais uma vez, mostrando que Jesus é ancorado na palavra de Deus, adore só o seu Deus, e só a ele preste culto, Satanás. Não tem essa. E Jesus também sabia, né? Porque Satanás promete algo que não é dele, porque os mundos não são dele. Ele pode ter autoridade aqui depois da queda do homem, ele é o príncipe do poder e da potestade dessa terra aqui, mas todos os mundos da terra e de todos os outros lugares pertencem ao nosso Deus e ao seu Cristo. E Jesus já sabia disso. Então ele fala, cara, arreda-te de mim. Não vem não, porque, primeiro, o que você está prometendo você não pode cumprir, porque os reinos não são teus, então você não pode dar. Segundo, eu só adoro meu Deus, você não vem falar para mim que eu tenho que adorar você. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E aí nós percebemos, então, para finalizar, falando, né, no versículo 11 de Mateus, né, então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então aí Deus, depois dos 40 dias e vencidas as tentações, serve Jesus. Mas Lucas diz algo mais legal no versículo 13 do capítulo 4. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Dizendo que com isso para nós? Que na verdade aqui não foi só Jesus sofreu essas tentações, de novo, ele sofreu durante os 40 dias, passou por essas 3, mas até o final do ministério de Jesus, nós vamos perceber que Satanás está tentando Jesus, e inclusive usando pessoas para isso, né? Mas no momento dado lá a gente vai estudar sobre isso, mostrando que Jesus foi realmente tentado em todos os seus pontos, e não caiu. De novo, não foi um ministério tranquilo que não foi tentado, Jesus foi tentado, ele não cedeu à tentação. O pecado é a gente ceder à tentação, mas a gente vai ser tentado. Lembrando que isso acontece depois do batismo, ou seja, depois de um momento maravilhoso de batismo, Jesus passa também por esse momento de tentação, de provação, né? Então, às vezes a gente acha que não, que eu entrei na vida cristã, agora vai ficar fácil. Às vezes a gente passa por momentos de deserto, né? E não só, né, de deserto, porque Jesus também estava orando e jejuando, então ele estava num momento, né, avivado, digamos assim, cheio de Espírito, ele foi impelido pelo Espírito, né? Então não quer dizer também que a gente está cheio do Espírito e que a gente está orando, a gente está jejuando, que a gente não vai estar no deserto, não vai estar num lugar hostil, não vai estar numa condição de necessidade. Não quer dizer porque a gente está fazendo isso que a gente não vai ter isso. Às vezes nós vamos estar nesses momentos, como Jesus aqui, sendo preparados. Aqui é o início do ministério de Jesus. Ele foi batizado, agora está sendo, né, preparado e daqui para frente vai então agir na sua obra, inclusive mostrando que Jesus passou por todos esses, né, processos humanos que nós passamos, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus. Ele passou por tudo isso, né?
E nós também passaremos, gente. É isso que é o ponto importante, nós também passaremos. Cada um tem seu deserto, a gente sabe disso. Não todos vão ter o mesmo deserto, as mesmas necessidades, as mesmas abstinências, mas nós teremos. E nós devemos procurar esses momentos. Lembra, foi o Espírito que impeliu. Não foi Satanás, foi Jesus que foi. Não foi Satanás que veio. Às vezes a gente precisa desse preparo, a gente precisa estar alicerçados em Deus, no poder do Espírito, no poder da palavra, para poder ser capacitados para vencer. A gente acha que pelo fato de termos reconhecido Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o caminho está consolidado ali. Não, a gente foi salvo e é salvo todos os dias. A gente foi santificado e está sendo santificado todos os dias. E os momentos de deserto são momentos que nos fortalecem, né? E não adianta, mas eu estou em jejum e oração e mesmo assim estou no deserto. Sim, Jesus passou 40 dias jejuando, provavelmente orando, sendo tentado mesmo assim, cheio do Espírito, estava com Satanás do lado dele, tentando ele ali. Então é importante que essa mensagem hoje mostre isso para a gente e para o nosso coração. Mas Deus não vai nos desamparar. Deus, no seu poder, estando nós alicerçados no teu poder e na sua palavra, Ele vai nos capacitar. E no final, no momento apropriado, Ele vai nos servir. Os anjos ouvir. E lembrem que a gente viu no relato de Marcos, os anjos estavam com Jesus durante os 40 dias. Esse relato final que os anjos vieram e serviram é no contexto de matar ali naquele momento a necessidade daquele momento, mas eles mataram em todos os momentos. Então o fato da gente estar no deserto não quer dizer que Deus não nos desamparou. Então que a gente possa ter essa mensagem hoje no nosso coração, incutida no nosso coração, e possa de novo voltar para o Senhor, entendendo que cada momento que nós vivemos, até esses de deserto, são oportunidades que nós temos para crescer na graça, na sabedoria e na estatura do nosso Senhor Jesus. Amém? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos então na semana que vem. Eu vou orar terminando então e aí a gente finaliza esse momento, ok? Papai, obrigado por mais um dia o Senhor falar ao nosso coração. Muito obrigado por essa palavra. Que nós tenhamos entendimento, que nós nos coloquemos nas tuas mãos, se necessário ir para os desertos que o Senhor tem preparados para nós. Também que o seu Espírito nos encha, que os seus anjos continuem nos protegendo, que o nosso Senhor Jesus nos cubra mais uma vez com a sua graça, como também já tem coberto, né? E que nós possamos vencer todas as tentações que possam aparecer nas nossas vidas. Nós acreditamos nisso não por nós, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Senhor que habita e nos capacita hoje para tal obra. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos também, que nós possamos nos dirigir no Senhor e possamos na semana que vem estarmos aqui de novo, mais uma vez para a honra e louvor do teu nome. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço. Até a semana que vem.